Olá, tudo bem? Eu sempre utilizei para a criação de ambientes virtuais ferramentas disponíveis no mercado, Genesis 3, que eu comecei a utilizar, depois evoluí para IVNG. Hoje eu vou te mostrar uma nova ferramenta open source do mercado, que é uma ferramenta com conceito de laboratório como código, e ela traz algumas vantagens frente ao Genesis 3 e IVNG com relação à eficiência, à redução de consumo de memória e à rapidez para você subir o teu laboratório. Essa ferramenta é o Container Lab. Eu vou montar hoje uma topologia multivendor com o Container Lab, explicando como que funciona essa ferramenta. Vamos lá? Vamos lá. Container Lab é uma ferramenta open source que permite você criar laboratórios baseados em container. Ou seja, cada node, cada dispositivo ou aplicação, ele é um container dentro do Container Lab. Então, o Container Lab é uma ferramenta que trabalha com Docker, que é o gerenciador de container, e utiliza Arquivo YAML. Arquivo YAML é a mesma formatação e representação de dados utilizada para o Ansible, que é uma plataforma para automação de rede muito utilizada. Eu tenho vários vídeos aqui trabalhando tanto com Python quanto com Ansible. Então, YAML é um arquivo de representação de dados, formatação para fácil leitura humana. A grande vantagem é que o Container Lab ele lê esse arquivo YAML, ou seja, a gente pode falar que é uma ferramenta de orquestração baseada em CLI, ele lê esse arquivo YAML, e a partir disso, esse arquivo YAML tem informações das imagens dos vendors. Então hoje nós temos, por exemplo, disponível, já de fácil utilização, imagem de container para Arista, para Nokia e diversos outros vendors. Tem imagem de container para outros vendors que são licenciados ou não licenciados, depende de cada imagem. Então, no caso, Arista, o COS, ele é disponível gratuitamente, somente fazer um cadastro no site. O Nokia também, você consegue baixar a imagem de container do SR Nokia Linux, também diretamente na própria REPL. Né? No próprio Container Lab você faz esse download automático. Aqui, Arista, você precisa importar essa imagem para dentro do teu container, do teu Docker. Né? Bom, o que o Container Lab faz? Ele lê esse arquivo YAML e a partir disso ele cria esse ambiente virtual, ou seja, toda a responsabilidade da parte de network é feita pelo Container Lab. Então você não precisa ter qualquer configuração adicional para essa criação, para essa ativação de um laboratório. Em segundos e automaticamente um foco muito grande de automação, porque a partir do momento que você já está criando seu código, então é um conceito de laboratório como código, você já roda o teu laboratório. O próprio VS Code, na parte 2, eu vou falar sobre extensão do VS Code que tem para o Container Lab. Então, num clique de botão, você sobe o teu laboratório de maneira muito mais rápida, com redução de consumo de memória muito menor do que utilizar aí uma imagem de IVNG ou Genesis 3. Eu utilizo IVNG, comecei com Genesis 3, utilizo IVNG, continuo utilizando. Para teste de automação, o Container Lab tem um consumo muito menor de memória, comparando aí com o IVNG, dependendo do número de dispositivo, de 6 a 8 GB de memória. Num Container Lab, provavelmente de 1 a 2 GB de memória, claro, usando container, imagens nativas de container. Mais um exemplo, como que funcionaria aqui o teu Linux, teu sistema operacional, o teu host, o teu sistema operacional que o Docker compartilha o kernel. O Docker é a camada que faz a orquestração dos containers, que são aplicações que vão estar trabalhando, né, a virtualização desses processos, compartilhando no sistema operacional. Então aqui eu tenho exemplo, por exemplo, Netbox, eu já mostrei um vídeo no canal, Netbox em container. Então você poderia ter no mesmo ambiente teu de automação de laboratório de testes, um Ubuntu, que é o que eu vou mostrar na sequência, rodando com um Ansible instalado para automação e com um Netbox também instalado em container e mais imagens de sistemas operacionais em container. Então é muito rápido, muito fácil você ter um laboratório para automação, uma máquina com poucos recursos computacionais. Vamos agora para o teste, para a parte de instalação e a parte de configuração do Container Lab. Bom, esse é o ambiente de automação de redes, que eu tenho o VS Code como IDE. Dentro do VS Code eu tenho algumas extensões, uma delas importante é o Remote SSH, que é uma extensão que eu conecto SSH a VM que eu estou rodando, no meu caso aqui, Ubuntu 24.04. Eu fiz a instalação do Ubuntu usando VM Player Fusion, poderia ser VM Workstation, a própria Broadcom liberou agora tanto o Pro quanto o VMware
tradicional para você baixar gratuitamente lá no site. Então é possível, aí pode ter um VirtualBox ou qualquer um outro Orbstack para quem utiliza Mac nas versões mais novas. É possível também você ter um gerenciador para virtualizador. Aqui, além disso, eu tenho o arquivo, tem um ambiente virtual e eu criei um diretório, Celeb, poder ser qualquer diretório, dentro dele com imagens. Esse outro diretório seria para você trazer a parte de imagens KVM. Agora, eu não vou falar sobre isso, somente a parte de containers. Então, aqui, primeiro, importante, é fazer a instalação do Container Lab. Existe um comando para verificar o Container Lab, então eu vou CLab Version ou Container Lab Version, não tem instalado. É muito simples, eu vou no site do próprio Container Lab, ele traz aqui a parte da instalação. Então, no site eu tenho a parte de kinds. Kinds é o tipo de imagem, então o próprio Container Lab precisa saber desse modelo, desse nome, dessa imagem, para ele fazer as configurações necessárias para cada tipo de imagem. Aqui no Kinds, então, eu tenho, no caso, diversos tipos de vendors, alguns com container, com imagem de container, outros são imagens, por exemplo, eu tenho na Arista, que é a imagem aqui, o CEOS, que é a imagem de container, que você baixa gratuitamente lá no site da Arista fazendo cadastro. Tem a imagem da Arista, que é o VOS, ele já roda isso em QEMU, VM, né, empacotado em QEMU. Tem outros vendors, Cisco e assim por diante, com licença, sem licença, estão aqui na própria documentação do site Container Lab, ele já informa se você precisa, por exemplo, o COS, você como que baixa essa imagem. Então você pode baixar, a forma que você pode baixar não tem licença necessária para ativação. Você pode baixar ela gratuitamente, então mostra aqui na documentação, por exemplo, como que você faz o download dessa imagem. Tá? Então, isso tudo bem documentado e bem fácil para você começar a fazer a instalação. Na aba aqui, instalação, algumas opções para instalação. Então, primeiro, a opção vScript. Essa opção vScript é a opção que instala todas as dependências. Então, por exemplo, se você não tem Docker instalado, já instala. Ou você pode instalar via, no caso, Ubuntu, que é o gerenciador de pacote, ou apt, você pode utilizar o próprio apt para fazer a instalação. Porém, no instala o Docker, você tem que instalar separado. Eu vou fazer a instalação aqui com vScript, que é o cenário mais recomendado. Então, eu venho dentro da minha pasta, eu faço a instalação, eu vou rodar esse script. Tá? Já fiz a instalação. É muito rápido. Você vir aqui Container Lab ou CLab. Container Lab, por exemplo, version. Ele já traz qualquer versão que está instalado. Deixa eu ver se ele instalou já o Docker. E esse já fala que está na última versão. Tá? Então o Docker está na última versão. Então, a partir da instalação, o que eu tenho? Eu tenho um arquivo, esse arquivo YAML. Quando eu coloco .celab.yaml, o próprio container já vai entender esse arquivo para ele fazer, para rodar o teu laboratório. Então, primeiramente aqui é um arquivo YAML. Eu tenho aqui primeiro o nome, essa palavra-chave é o nome do laboratório, poderia ser qualquer nome, coloquei Multivendor 1. Gerenciamento é a rede que você quer criar para esse teu ambiente virtual. Se eu não colocar nada nesse ambiente virtual, automaticamente utilizo uma rede privada, 72.20.20/24, né, 0.0/24. Aqui eu estou definindo que eu quero essa rede, por exemplo, rede 10.100.100.0/24, e eu já defino dentro do topology parte de kinds. Aqui kinds tem dois tipos. Kinds é o tipo da imagem. Então, qual que é o vendor da imagem que o Container Lab utiliza para criar todas as configurações necessárias para aquele fabricante. Kinds, quando eu crio kinds, eu facilito só na configuração dos nodes, para não estar repetindo para cada node que vai ser a imagem, qualquer imagem. Então aqui eu defino que eu vou criar um nome para Nokia, estou criando um tipo aqui Nokia SR Linux. A imagem é o próprio REPL aqui, o próprio repositório, que essa imagem ela é baixada automaticamente. E Arista COS, eu informo o nome da imagem. Então, Arista, eu preciso importar essa imagem para dentro do Docker. Então, primeiro, se eu vir aqui no Docker, eu não tenho nenhuma imagem rodando no Docker. Então, não tem nenhuma imagem. Se eu vir aqui
o próprio Docker, ver se ele está rodando, status, Docker, ele está rodando. Então, eu primeiro preciso importar essa imagem eu faço download, eu fiz download dessa imagem no próprio site da Arista, então no formato aqui é a última 4.35.2f tar, gratuitamente, você só precisa entrar com o nome, com e-mail, fazer um cadastro, tem que ser um e-mail, não pode ser um e-mail Gmail, tem que ser um corporativo, e a partir daí você já tem acesso para fazer download dessa imagem. Poderia fazer também do VOS, mas o VOS trabalha com empacotado em QEMU, né, em QEMU, então não tem as vantagens do container em termos de recursos reduzidos de memória. A partir disso, então eu trouxe essa imagem para cá, eu poderia aqui, um Ubuntu ele está rodando em somente server, não tem a parte gráfica, você pode usar no próprio teu VM Player, pode usar o pasta compartilhado para você trazer esse arquivo aqui para dentro, simplesmente, ou se instalar a versão desktop, no próprio browser você já baixa direto, cria uma pastinha. Então essa pastinha basicamente é o meu, aqui eu estou no Celeb, do próprio Ubuntu. Bom, então dentro do arquivo, novamente dentro do arquivo YAML, depois do tipo, eu defino qualquer imagem, eu crio os nodes. Os nodes são os dispositivos, então eu crio aqui, poderia ser R1, R2, eu estou criando aqui SR Nokia 1, kind, eu trago Nokia, que é o que eu criei aqui em cima, ou seja, ele já entende que para esse dispositivo, essa imagem que vai ser utilizada. Gerenciamento aqui, eu poderia deixar, se eu não entrar com esse Management IPv4, ele automaticamente utiliza DHCP, ou seja, dentro desse pool ele vai alocando endereçamentos. Se eu colocar aqui de maneira estática, eu defino que para esse SR Nokia 1 é o dispositivo final .10, .11, .12, aqui no Arista, .3 e assim por diante. E o outro é links. Links é essa palavra-chave aqui, links, eu entro com os endpoints, que é uma lista, né? Quando a gente trabalha com YAML, isso aqui representa-se uma lista, enfim, uma lista de interconexões, de conexões. Então aqui eu aponto que Nokia SR1 Ethernet 1/1, ele vai conectar no ETH1/1 e assim por diante. Então eu crio automaticamente todas as minhas conexões utilizando esse links. Esse template você pode utilizar aqui na própria documentação. Já tem diversos templates. Se eu vir aqui em, por exemplo, etc, quando você instala o Container Labs, ele traz uma pastinha com Lab Examples, que são o mesmo na página. Se você vir aqui na página, eu tenho Lab Examples, que eu trago diversos laboratórios, exemplos de laboratórios que eu posso aproveitar o template. Por exemplo, no caso que ele mostra uma configuração de, por exemplo, aqui, SR Linux, Nokia com VJunos, então Juniper, mas aqui é QEMU a imagem, né? É QEMU. Então ele mostra, dá um exemplo do quanto consumiria esses recursos trabalhando em container, tá? Ele também tem o arquivo de configuração, que você pode vir acessar diretamente um próprio repo aqui com a configuração direta dessa topology, tá? Desse arquivo de definição de topologia que é chamado aqui no Container Labs. Então eu poderia trazer essa pasta, poderia copiar essa pasta e ver todas essas opções. Então se eu venho aqui SR1, ele até tem um Quick Start, né? Se eu venho aqui CD, deixa eu colocar Quick Start, que a própria página tem um Quick Start para você criar esse laboratório, tá? Então aqui ele mostra, se eu adicionar mais um, deixa eu dar um 01 e eu vou só ler esse arquivo. Aqui eu já trago a configuração, ele dá um exemplo do 2, ali é um template, tá? É um template que ele está trazendo. Então são opções que facilitam o desenvolvimento. Agora vamos lá, para rodar esse laboratório. Então, muito rápido, muito simples, você tem esse arquivo de configuração. Eu preciso primeiro importar essa imagem. Para importar essa imagem no Docker, eu tenho que vir em Docker, import, aí eu vou trazer essa imagem, que é essa minha imagem aqui, do Arista 452F, com esse nome para dentro. Isso está na documentação do Container Labs. Eu vim aqui, kinds, Arista, COS, já mostra aqui para você fazer a importação simples, como você pode fazer.
Então, eu vou importar, isso vai demorar alguns minutos, 4, 5 minutos para importar isso para dentro do Docker, essa imagem. A partir da importação, a imagem fica disponível para utilização para eu rodar esse container. Do Nokia, na hora que eu rodar o comando de deploy, ele vai baixar essa imagem. Então, vai demorar um pouquinho no primeiro momento até ele baixar toda essa imagem, mas depois já fica disponível essa imagem de container no seu Ubuntu. Então, aqui ele está baixando. Fez a importação da imagem para dentro do container. Deixa eu confirmar. Docker images. Então, a imagem foi importada então, para dentro do container. Agora eu posso rodar celeb ou container e deploy. Então, é muito simples, deploy. Eu preciso passar qual que é a topology definition, que é esse arquivo, topology definition. Tudo isso tem na documentação, é bem clara, né? Conforme eu já falei, a documentação é bem clara, você pode vir aqui entender cada item aí para instalação, os comandos de referências, por exemplo, aqui, importantes é o deploy para instalação, para rodar o teu laboratório, destroy, na verdade, é a remoção. E outros como o save, para você salvar, questões de configurações, generate, a parte de gráficos também para mostrar de uma maneira gráfica. Tá? Eu não estou utilizando aqui o VS Code, a extensão, que na parte 2 isso fica ainda mais fácil, mais simples, mais automatizado. Então top, eu coloco o nome da topologia e eu vou dar um deploy. Ele vai começar, basicamente ele trouxe o endereçamento que eu defini, se eu não trouxesse já seria 1.2, aqui ele está fazendo download, está fazendo um pooling da imagem SR Linux, é só no primeiro momento, porque eu não tenho essa imagem dentro do Docker. Então, nas outras vezes, essa imagem já está no Docker e já roda e já sobe o seu laboratório. Então, aqui ele vai subir está fazendo download da imagem. Depois disso, ele automaticamente já vai subir esse laboratório e disponibiliza. Finalizou o deploy. Então, primeiro ele fez download da imagem da Nokia, que é desse repo aqui. Fez a extração da imagem e depois subiu as conexões, conforme eu já coloquei, traz para você já toda a parte da imagem, como também hostname definido e endereçamento para cada um. A partir disso, para acessar, eu poderia ver. Deixa eu fazer um acesso aqui. Deixa eu criar um outro terminal. Então, eu vou trazer Arista. Já posso fazer um SSH. Então, Arista, senha, tem as senhas. Geralmente, admin. Arista 1. Então, aqui, admin. Eu já tenho o dispositivo Arista. Então, daqui eu posso, como ferramenta de automação, eu posso usar, né? Deixa eu entrar no dispositivo 2. Já tenho o dispositivo Arista e Nokia também. Vamos ver Nokia. SR Nokia 1. Vamos mudar aqui. CR Nokia 1. Nokia, a senha é diferente. A Nokia não é admin. Admin é Nokia SRL1. Já acessou o dispositivo Nokia. Tem na documentação. Vou colocar. Show interface, já mostra as interfaces. Então aqui já tem acesso ao ambiente. Comando D, Ctrl D para sair da Nokia. E aí para eu destruir esse ambiente eu posso ver também de maneira, tem gráfico aqui, eu posso ver celeb, graph, coloco a topologia. Ele vai gerar
alguns links na extensão VS Code. Eu já trago essa maneira gráfica bem melhor, já tem uma extensão bem mais interessante direto aqui no próprio... Peraí que ele deu algum erro. Não está encontrando, preciso ser no diretório, né? Senão não vai encontrar, precisa entrar no Celeb. Aí aqui sim eu rodo. Ele vai gerar um HTTP, uma porta específica para esse ambiente. Então, para você visualizar. Não, é multivendor, que foi um errinho. Agora sim, já gerou. Posso vir aqui e copiar. Bom, aqui está trazendo, fiz a atualização, estava no cache. Então já trazendo multivendor V1, que é o meu laboratório. E aqui é a topologia. Claro, eu poderia ter criado um link, aqui criou um link como se fosse dois ambientes independentes, mas eu poderia ter criado um link entre esses elementos. Tudo depende da parte da chave links, como que você faz essas alterações. Então, é muito bem simples. Aqui na parte de links que eu faço alteração. Para fazer a remoção, o destroy, simplesmente celeb destroy, a gente passa a chave destroy, passa novamente qual que é a topologia, o topology file, e coloco essa chave cleanup para ele limpar. Então ele desarma todo o laboratório, pode ver que agora eu já não tenho mais informações do laboratório aqui rodando. Então é isso para a parte 1. Na parte 2, vou falar sobre as imagens Qemu, como que eu trago aqui, por exemplo, uma imagem que você roda hoje, uma extensão empacotada para KVM, e eu trago ela junto aqui no ambiente. Claro que você tem uma performance diferente, imagem de container. E também a extensão do VS Code, que já traz todo esse ambiente de gráfico e topologia muito mais fácil e muito mais rápido, somente com um botão, com um clique no mouse você faz o deploy. Tá bom? É isso por hoje, até a próxima.